Olá, meus amigos telespectadores, mais um programa Saúde em Foco. E hoje eu estou aqui com meu amigo, Dr. Gustavo, né? Ele que é médico, né? E ele também que atua na prática ortomolecular e também em nefrologia. Dr. Gustavo, é uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco no programa Saúde em Foco. Boa tarde, Aparecido. Obrigado pelo convite, tá? E eu estou aqui, estou à disposição para a gente poder esclarecer e ajudar um pouco a população a entender, né, sobre saúde, né, que é uma coisa muito importante e a gente hoje está em voga, né? Agora está se falando muito de gripe, essas coisas, então a gente está aqui para esclarecer. Muito bem. E realmente a perplexidade é muito grande, né? Em toda a nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo, muita perplexidade, muita dúvida, muita incerteza das coisas, e muito fake news também no meio de toda essa grande complexidade. Mas eu gostaria aqui, né, de primeiramente, claro que o nosso público, eu sempre faço essa pergunta, né, que é de praxe. Gostaria que você fizesse aí a sua apresentação, né? Quem é o Dr. Gustavo? Eu sou médico, né, desde 2000, tá? Me formei, me graduei em 2000. Eu fiz alguns cursos, fiz curso de clínica médica no Rio de Janeiro, nefrologia no Instituto Carlos Chagas. Hoje eu atuo com a prática ortomolecular e biomolecular, que a gente foca não na doença, a gente foca na saúde, na prevenção. Você tem um melhor corpo, você tendo um corpo melhor, mais saudável, você sofre menos com doenças. Então eu já atuo de uma forma mais preventiva. Que é o correto, né, doutor? Né? Porque quando você se previne, você vai gastar menos, você vai sofrer menos, né? Porque eu acho, na minha concepção, que a prevenção é tudo, né? Na nossa vida, principalmente na área da saúde. Se você faz uma boa prevenção, depois o doutor vai estar falando aí sobre como você se prevenir, é claro. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui hoje é sobre, diante desse quadro, né, segundo alguns especialistas, diz que essa crise aí do coronavírus, depois da Segunda Guerra Mundial, está sendo a pior crise que o mundo já passou, né? Mas por que tanta preocupação com o Covid-19, doutor? Para entender essa preocupação sobre esse vírus, nós temos que entender a história dele, né? Eu vou tentar resumir e ser breve. Então esse vírus, no final do ano, 2019, teve algumas pneumonias numa região da China, e nessa região da China se detectou esse tipo de vírus, o Covid-19, tá? E aí viu-se que esse vírus causava pneumonia, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar um terror na população do jeito que está sendo feito. Eu vou deixar minha visão para entenderem. O vírus, ele quando foi descoberto, tinha pneumonia grave, sim. Ele é parecido com um vírus que é muito, muito, muito potente, muito forte, que é um vírus do Oriente Médio. Foi descoberto no Oriente Médio, que causava pneumonia, chama-se uma coisa que chama-se síndrome da angústia respiratória aguda. O que é isso? Inflama o pulmão, tá? Inflama o pulmão rapidamente. Mas ele é semelhante a esse vírus, mas ele não é potente igual. Então, hoje no mundo, a mortalidade pelo vírus, ele está entre 2% e 7%. Ou seja, é parecido, muito parecido com, até menos que a gripe comum, que a gente está habituado, tá? As pessoas têm um temor desse vírus, mas ele não é virulento. Ele se propaga rápido, ele espalha rápido, é fácil de eu pegar o vírus, mas ele não mata fácil, tá? A facilidade é de espalhar, mas não de matar. E as pessoas estão morrendo de medo de morrer do vírus, né? O vírus é um vírus comum, de gripe comum. Certo. Segundo estatística aqui, eu estou vendo, hoje no Brasil passa de 5.500 mortes, né? Óbitos pelo coronavírus.
e aproximadamente 80 mil infectados. É muita gente? Você acha que... Porque a gripe comum, eu acredito que o ano passado também matou muita gente, né, doutor? Na verdade, a gente tem que ter muita dúvida com esses números. Primeiro, né, nós nunca fizemos testes para vírus. Não sei se alguém, eu não conheço, em toda a minha profissão, eu desconheço quem tenha feito teste para vírus de gripe alguma vez. Então, comparativamente, a gente não sabe nada no país, eu acho, ou tem uma estatística muito pobre em relação a isso. Segundo, os testes de coronavírus estão chegando agora, na verdade. Estão chegando agora, então quer dizer, quantas pessoas estão infectadas e quantas estão morrendo mesmo? Sem o teste, por suposição, é uma coisa, né? Tem que fazer o teste, tem que ser uma pessoa mais, tem que ser uma coisa mais bem feita, né? Com mais critério. Hoje a gente não tem muito critério ainda. Comparativamente, as gripes matam, são uma grande causa de morte, a gente não se preocupava com gripe. E a gente está aprendendo com esse vírus, estamos ainda em pesquisa desse vírus, a gente não conhece esse vírus bem. Esse vírus está sendo um aprendizado, na verdade. Então, o que parece é que assim, os sistemas de saúde do mundo todo estão fazendo uma forma de estudar melhor a gripe, né? E aí está todo mundo aterrorizado porque está falando só na gripe. A gente não pode deixar de se preocupar que a gente tem outras coisas, né? Nós temos a dengue ainda, nós temos tuberculose, nós temos várias doenças, não temos saneamento básico. Então, assim, focar numa coisa só e que não é virulenta, não tem um vírus potente como o ebola, por exemplo. Ebola, sim, é um vírus, esse teria que ter medo. É um vírus que, se você pegar, metade das pessoas que pegam morrem em uma semana. Esse sim é um vírus de temor. Agora, o vírus do Covid, óbvio, vamos ter uma precaução, a OMS está tomando toda essa atitude, a prefeitura tomando essa atitude, para o bem-estar, né, focando o bem-estar da população. Mas não precisa ficar atemorizado por causa disso, né? Nós estamos aprendendo. Então, em relação ao número de mortes, como você fez a pergunta, é um vírus comum, tá? É um vírus comum que estamos aprendendo com ele e, como ele é semelhante a um vírus que já foi muito grave, que foi descoberto um tempo atrás, a gente está tomando precauções, tá bom? Mas não é nada que vamos morrer, não tem terceira guerra mundial, não tem nada disso. Tá. E em relação, por exemplo, a esses testes, qual é a confiabilidade que nós devemos depositar nesses testes aí? Porque, inclusive, até eu estava vendo uma reportagem aí numa grande mídia aí do Brasil, e a Anvisa, né, disse que a confiabilidade nesses testes aí pode chegar a 30%. Você pode, é confiável até 30%. Depois, num outro dado momento, eles disseram outra coisa, então colocou o Brasil em dúvida, né? E esses testes, sobre esses testes rápidos que estão sendo vendidos, acho que já estão ou vão ser colocados no mercado agora, que inclusive é caríssimo, né? Cerca de R$200 aí. O que você me diz sobre a confiabilidade nesses testes? E na sua concepção, doutor, qual seria o teste mais confiável para se fazer? É uma resposta difícil, né? Tá, mas vamos fazer o seguinte, já que é difícil a resposta, vamos deixar ela para o próximo bloco? Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Muita coisa interessante para você. Continue ligado, já voltamos com Saúde em Foco. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol.
A Big Lar está em Marialva para oferecer qualidade e o melhor preço para a família. São vários itens com promoções em cada departamento da loja. Artigos para jardinagem, utilidades domésticas em geral, artigos para decoração e presentes, doces e salgadinhos, brinquedos e super promoção volta às aulas na Big Lar. Materiais escolares com grandes descontos. Além disso, a loja tem as melhores formas de pagamento para você comprar muito mais e pagar muito menos. Venham conferir. A Big Lar está localizada na rua Washington Luiz, 1100, no centro de Marialva. Muito bem, voltamos e aí agora o Dr. Gustavo aí com a resposta, né, sobre esses testes aí que estão no mercado. Pois é, os testes é uma questão muito difícil. Por que é difícil essa resposta? Primeiro, nós conhecemos a doença no final de 2019, né? Alguns pesquisadores foram lá e identificaram esse vírus, certo? Então, assim, em termos de exame, nós não temos ainda um parâmetro de experiência para falar dos testes. Sabemos que temos testes que são bem confiáveis, que são os testes biomoleculares, que você identifica o trecho do vírus, você identifica molecularmente, né, o agente infectado. Mas o que acontece? Esse tipo de teste, ele é inviável de se fazer para toda a população, é muito caro. É mais fácil você pegar e tratar as pessoas às cegas do que investir num teste né, com essa confiabilidade. Então a gente trabalha com teste de anticorpos, né? E o teste de anticorpo também, a gente ainda não sabe quais são os melhores laboratórios. Lógico, a gente tem que buscar comprado de quem tem nome, né? Como tudo a gente faz na vida, né? Um bom calçado, um bom carro, um bom medicamento. Tem as marcas que são... Mas em regime de urgência não se deu tempo para fazer, né, para se trabalhar nisso. Ainda mais uma coisa mundial, né? Então fica difícil de responder essa questão exatamente, né? Qual o melhor teste a se fazer, né? Tá. E então vamos continuar aguardando e vendo o que o Ministério da Saúde vai passar e vamos ver, né? Fazendo o teste que a gente vai ver se vai funcionar ou não. Tá? Eu gostaria aqui de fazer uma outra pergunta sobre a questão, por exemplo, dos sintomas, doutor. Tá? Gostaria que você falasse um pouco sobre os sintomas. No próximo bloco nós vamos estar falando também sobre o tratamento, sobre prevenção, mas sobre porque tem muitas pessoas, às vezes, está havendo em determinados lugares um congestionamento, né, na rede pública, né, de saúde, porque às vezes a pessoa, devido à preocupação, né, claro, é óbvio, por qualquer motivo vai procurar a rede de saúde. E na sua concepção, qual seria os sintomas, quando a pessoa deve realmente procurar uma assistência médica mais aprimorada? O que você me diz sobre isso? Essa pergunta é boa, tem uma utilidade pública, né, para as pessoas. A gripe, normalmente, quando a gente está, né, fazendo uma averiguação sobre a gripe, quando o médico te recebe, né, ele vai auscultar seu pulmão, né? Além de auscultar o seu pulmão, ele vai pedir para você dizer os sintomas, o que você está sentindo, né? Uma coisa que é bem característica desse tipo de gripe, né, do Covid, aparentemente, o que está aparecendo, é quando você perde a sensação de gosto e cheiro. Aí você tem uma chance maior de apresentar o Covid, ou um desconforto respiratório, né, uma dificuldade para respirar, ou, lógico, uma idade avançada, né, a idade avançada, que são aqueles fatores de risco que todo mundo já está bem esclarecido na população, né? O diabético, o hipertenso mal controlado, a pessoa que tem feridas, ou a pessoa que já teve várias pneumonias. Esses são, né, pacientes idosos, esses são os pacientes que devem procurar primeiro, né? Não todo mundo, porque senão realmente fica impossibilitado. Mas é muito interessante isso sobre o cheiro, tá? Então, um dos sintomas é só uma pigarrinha, tá? Não é Covid, não, tranquilo.
Um dos sintomas, então, é o cheiro e o gosto. A pessoa, ela perde, não sente o gosto dos alimentos e o cheiro também. Então, essa questão da coriza, a tosse também pode ser um sintoma do... Sim, sintomas gripais clássicos, né? Sintomas gripais clássicos, mas o que aparentemente parece ter uma maior quantidade em termos de sintoma, que parece ser bem leve, né? O Covid tenha essa falta de sabor e cheiro, né? A pessoa perde essa capacidade, aparentemente, isso é bem frequente quando está infectado por Covid. Agora, o que pode mais, no caso, deixar a pessoa preocupada, e na minha concepção eu acho que ela deve procurar imediatamente uma assistência médica, né, um profissional da área da saúde, é quando ela começa a sentir a falta de ar, né, doutor? Ah, sim, começou a sentir falta de ar, isso para qualquer doença, né? Teve falta de ar, quer dizer, você está com algum problema mais grave, né? Tá, esse é um sintoma bem indicativo de procurar ajuda médica. Isso aí você não pode esperar para amanhã, né? Sentiu falta de ar, tem um desconforto respiratório, está muito cansado, tem que procurar o médico, né? Tem que procurar o sistema de saúde. Segundo alguns profissionais da área da saúde, eles atestam que o Covid-19 ataca os rins, né? O coração, mas aonde o órgão que ele mais prejudica e deteriora são os pulmões. Que pode... O que você tem a dizer sobre isso? Esse vírus é um vírus do sistema respiratório, ele tem um tropismo. O que é isso? Ele tem uma empatia, né? Ele se multiplica, ele tem uma atração pelo sistema respiratório. Tá? Os outros órgãos, é óbvio, qualquer doença grave, vamos comparar com uma coisa que a gente está acostumado, a dengue, né? A dengue é a mesma coisa, se a dengue complicar, ela vai atingir outros órgãos, os rins, o fígado serão afetados, né? A mesma coisa acontece com o Covid, mas ele é um vírus de gripe, do sistema respiratório. E se ele complicar, aí ele pode ir para o trato gastrointestinal, para o fígado, aí ele pode, né, espalha pelo corpo. Eu imagino que ele deve atacar muito, deve, é claro, afetar, conforme alguns profissionais estão dizendo aí, os rins, o coração e principalmente o pulmão, porque são as vias de circulação sanguínea, né? Todo o fluxo sanguíneo passa, né, pelos rins, passa pelo coração e passa pelos pulmões. Agora, os pulmões é que são mais atacados, né? Que a morte das pessoas mais tem sido por insuficiência respiratória, né? Sim, a gravidade é inflamar o pulmão com muita rapidez. Essa é a gravidade, né? É muito rápido, né? Questão de semanas aí. Não, é questão de dias mesmo. De dias mesmo. É questão de dias, né? O vírus parece, pela literatura, pelo que eu li, ele não tem tanta experiência com o Covid, até porque a gente não existia essa preocupação anteriormente. O que acontece? São 5 dias de incubação até aparecer a doença. Então você teve contato com alguém, se você ficou infectado, 5 dias depois aparecem os sintomas e resolve em 14 dias. Esse é o habitual. No estudo que foi feito na China, né? Quer dizer, com os chineses, com a vida do chinês. Aqui no Brasil a gente não tem esse estudo ainda, né? Lá para frente a gente vai ter essa noção melhor, mas a gente está seguindo as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde com a experiência chinesa. Muito bem, vamos encerrando então o segundo bloco. No próximo bloco nós vamos estar falando sobre um assunto polêmico, né? Não só no Brasil, mas em vários países do mundo aí, sobre a cloroquina, tá? O doutor Gustavo vai estar falando aí tudo que você precisa saber sobre a cloroquina, a azitromicina, o zinco, tá bom? Então fica ligado que já voltamos. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias. Nós temos comprometimento com o seu evento.
Há mais de 20 anos, atendendo os mais diversos eventos com a qualidade e a responsabilidade que nos credenciam cada vez mais a pessoas que se tornam clientes e amigos e com satisfação total em cada detalhe da sua festa ou evento. Seu evento ainda mais especial. Flores e Delícias Decorações. Flores e Delícias Decorações. Quem conhece, confia e recomenda. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Muito bem, voltamos agora. Agora nós vamos entrar nesse assunto, né, que tem sido muito polêmico, né? E o doutor Gustavo vai falar com propriedade, não só porque ele tem os conhecimentos técnicos, né, científicos, como também ele tem experiências na prática, porque ele é um dos poucos médicos que utiliza a hidroxicloroquina aqui em Maringá, né? Então, doutor Gustavo, o que você tem a dizer sobre o tratamento para o Covid-19 com a hidroxicloroquina, a azitromicina e o zinco? Sim, Aparecido. Isso é bem interessante você perguntar, né? Em relação à hidroxicloroquina, né, você tem vários sais de cloroquina, tá? Você pode usar tanto a hidroxicloroquina como o fosfato de cloroquina. Eu uso muito o fosfato de cloroquina, por quê? Porque ele passa pela barreira hematoencefálica. O que quer dizer isso? Ele consegue entrar no cérebro, tá? E na medula espinhal, né? Quando a gente precisa da cloroquina ali. Então o que acontece? É muito usado para tratar lúpus, para tratar malária, né? Esse tipo de medicamento, na verdade, eu uso a cloroquina, quando eu uso, falando da minha experiência, né? A cloroquina, ela é uma substância que a gente pode ser usada com segurança em 5 dias, tá? Os efeitos colaterais da cloroquina é por alta dose, né, uma dose acima, bem acima da preconizada, né, assim como todo medicamento pode fazer mal, né? E a longo prazo, tá? A longo prazo ela tem algumas complicações mesmo, tá? A longo prazo. Mas a curto prazo, em doses seguras, né? Ela produz muito pouco efeito colateral e ela é muito segura, tá? A hidroxicloroquina, minha experiência com cloroquina, na verdade, assim, por exemplo, dengue. Eu uso para tratar dengue, eu tenho referências bibliográficas, eu tenho estudos que autorizam eu usar a cloroquina e melhora muito a dengue, por exemplo, tá? Não saí usando para gripe, óbvio, né? Agora, um Covid, por exemplo, que se determinar que ele realmente é sério, vale a pena usar cloroquina, é mais uma arma, né? Nós temos várias armas, tá? Eu também opto pelas coisas mais naturais. Então, por exemplo, a gente usa uma coisa que é habitual nos Estados Unidos e aqui não se usa, que é o alcaçuz, que é um doce, a raiz doce. O alcaçuz, o licorice, que é a substância. O licorice, quando teve aquela gripe, a mesma gripe, o Covid, só que o Covid lá do Oriente Médio, foi muito usado, o licorice. In vitro ele se provou ser eficaz e aí começaram a usar em gente. E como ele já é usado para outras coisas, o licorice tem vários efeitos, não só na imunologia, como outras coisas também, para refluxo e tal, foi muito bem aceito. E teve boas notas, né? Teve muito boa resposta nos pacientes com Covid. Só que não esse Covid-19, né? O mais antigo, tá? Sim. Então o que acontece?
E as pessoas têm que entender que todos os agentes, tudo que você faz para o vírus, tem que saber, eu posso explicar como é que é feita uma replicação viral? Não, pode, fica à vontade, doutor, fica à vontade. Inclusive, eu quero chamar a atenção dos telespectadores, que vai ficar aí no rodapé do seu televisor, no decorrer do programa, o contato, tá? Do doutor Gustavo, tá? Da clínica dele, que ele atua, para você, você que queira, né, fazer uma consulta, você que queira fazer um tratamento preventivo, que daqui a pouco ele vai falar sobre a prevenção, que é muito melhor você prevenir, né, do que remediar, né? Então você tem um ditado que diz, né, que é melhor você prevenir do que remediar. Então você tem que, se você quiser depois entrar em contato com o Dr. Gustavo, vai estar aí o telefone, o WhatsApp dele, para você entrar em contato. Mas fica à vontade, doutor, pode falar, porque a população precisa saber, e principalmente através de pessoas que falam com propriedade, que nem no caso é o senhor que é médico, né? Então, eu vou tentar explanar de uma forma que as pessoas entendam, tá? Como um vírus se replica, tá bom? Então, imagine que você é uma célula, uma cozinheira seja uma célula, uma cozinheira, e ela está fazendo um bolo. Então, no bolo vão vários ingredientes. Lá no final, quando botar para assar, fizer a massa e botar para assar, vamos supor que ela esteja fazendo um bolo de laranja. Então, ela colocou todos os ingredientes, mais o suco de laranja ou a laranja, e aí no final resultou num bolo de laranja. O que o vírus é? O vírus, ele não consegue sobreviver sozinho. Vamos supor que... deixa eu só pegar de novo. Então, o que acontece? Então, a cozinheira fez o bolo, tá, de laranja. Tá? Aí, em vez de ter a laranja, alguém vai lá e joga um limão. E aí, no final, resulta num bolo de limão. Então, é só você imaginar o seguinte, a sua célula precisa fabricar um bolo de laranja. E vem alguma coisa e coloca o limão e acaba saindo errado. Em vez de sair o bolo de laranja, sai o bolo de limão. Tá? E o bolo de limão, na verdade, é o vírus. Né? Então, o que o vírus faz? Ele é um trechinho do seu gene de genética que entra na célula, a célula acha que está trabalhando normalmente e no final das contas ela está produzindo um monte de bolo de limão. Em vez de produzir um bolo de laranja, que seria para ela um alimento, ela pega e produz o vírus, o bolo de limão, que ela não vai se alimentar. E aí ela se enche de bolo de limão, ela não consegue usar, e aí acontece, a célula morre, porque tem os mecanismos, né? Não vou entrar em detalhe, não precisa saber, e aí esses vários limões que vão se soltar durante, né, no meio das outras cozinheiras, vão produzir mais bolo de limão. Então o vírus é assim, tá? O vírus, ele entra em você, ele precisa de uma célula, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então vamos lá, por que máscara é importante, lavar as mãos? Óbvio, porque você está pegando, o que você está fazendo? Você está derretendo o vírus antes dele poder entrar. E a hidroxicloroquina, como é que ela funciona? Então, vamos supor que aquele lavar as mãos, aquela parte de usar máscara não funcionou. Então, você está infectado. O que a hidroxicloroquina faz? Ela impede que o limão entre na receita e forme o bolo. Então, ela impede que o vírus se ligue na sua célula, entre dentro da sua célula. É nisso que você tem o efeito da cloroquina. Mas não é para o Covid, é para qualquer vírus, quase todos os vírus, tá? Quase todos eles. Entendeu? É assim que funciona a hidroxicloroquina. É assim que funciona esse licorice que eu avisei, que eu acabei mencionando, né? Ele também. É assim que funciona o zinco. O zinco, na verdade, assim, além do zinco ter essa propriedade, o zinco tem uma questão muito interessante do zinco. Não é todo zinco, tá? O ideal é usar o zinco inorgânico. O que quer dizer isso? O zinco ligado a um outro minério, a outro mineral. Então, cloreto, picolinato de zinco. Se você usar zinco glicina, glicina é o que? Um aminoácido, é uma substância, esse vai virar orgânico. Ele não tem o mesmo efeito do inorgânico. Então, não é qualquer zinco que vai fazer. O ideal, então, seria qual o tipo de zinco, doutor? Você tem vários. O ideal, eu acho que o ideal nesse sentido, que é o que a gente faz para infecções virais, para melhorar a imunidade, é usar o picolinato. Tá? O picolinato, ele tem uma ação virucida. Ah, ótimo. Entendeu aí, pessoal? É bem simples, tá? O bolo significa célula. Você entendeu? A laranja
significa os nutrientes que deveriam entrar dentro da célula. Aí vem o limão, em vez de entrar a laranja, né? Aí o limão vem, entra lá e compromete toda a célula e se multiplica, né? O limão, que é o vírus, se multiplica dentro da célula e ali se multiplica em centenas de vírus e aí ele se explode ali, aquela célula pode chegar até a explodir, né? Ela morre, né? Ela morre e libera, né? Morre e libera. E libera, mesmo, é isso mesmo. Libera essas centenas de vírus que vão contaminando as outras cozinheiras e assim, quer dizer, as outras células, e quando vai ver a pessoa está totalmente tomada de vírus e, né? Aí entra a hidroxicloroquina, que o Dr. Gustavo aqui é um dos médicos, tem outros médicos, é claro, que tratam com a hidroxicloroquina, azitromicina e zinco aqui em Maringá, mas ele é um dos médicos que faz esse tratamento. Tá certo? Vamos então para o intervalo comercial e já voltamos para o último bloco, né? Meu Deus do céu, como que faz? Mas no último bloco tem algo muito importante que nós vamos falar, que é sobre a prevenção, beleza? Continue ligado, que vem muita informação ainda para você. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. A Big Lar está em Marialva para oferecer qualidade e o melhor preço para a família. São vários itens com promoções em cada departamento da loja. Artigos para jardinagem, utilidades domésticas em geral, artigos para decoração e presentes, doces e salgadinhos, brinquedos e super promoção volta às aulas na Big Lar. Materiais escolares com grandes descontos. Além disso, a loja tem as melhores formas de pagamento para você comprar muito mais e pagar muito menos. Venham conferir. A Big Lar está localizada na Rua Washington Luiz 1100, no centro de Marialva. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Muito bem, voltamos aí. O programa Saúde em Foco tá maravilhoso hoje, presença do meu amigo aqui, Dr. Gustavo. E agora nós vamos falar sobre a prevenção, né? A maioria aí dos profissionais da área da saúde, eles dizem que a única arma potente que nós temos, realmente eficaz e comprovadamente, é o nosso sistema imunológico. Tá? Então agora é onde entra a prevenção, né? Por isso que você precisa se prevenir, é fundamental a prevenção. Falando em prevenção, Dr. Gustavo, como que devemos fazer para fortalecer o nosso sistema imunológico, principalmente na questão do intestino, que representa 70%, né, do nosso sistema imunológico? É muito bacana, viu, para se entrar nessa situação, né? Porque essa é a minha área mesmo, essa é a área que eu gosto de atuar, né? Então, o que acontece? A imunidade, né, nós temos dois tipos de imunidade. Nós temos uma imunidade que chama-se adquirida, que é aquela que quando a gente trabalha com vacinas, né, o que acontece? Você cria anticorpos contra alguma coisa, né? Nesse caso do Covid, nós não temos essas vacinas, nós não temos então como adquirir essa imunidade, né? Vai ter que ser via inata, que a gente fala. Essa imunidade inata é bem interessante, né? Como eu sempre comento, né, com os pacientes, comento também com meus colegas, é muito importante a gente atuar numa coisa que chama-se intestino, né? Porque no intestino está a maior parte da imunidade inata, que são células de imunidade, as células, sua defesa, né, no intestino. E esse intestino, essas células de defesa que você tem no intestino, você tem na pele, você tem também na via respiratória, né?
Então, quando ela falha, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico quando falha, a imunidade inata. Você tem amidalite, por exemplo. Você imagina que a amígdala é onde moram toda essa imunidade, todos os linfócitos, leucócitos, macrófagos, onde mora ali, bem na tonsila, bem na amígdala, né? E a amígdala fica infectada, ou seja, estava tão ruim a situação, né, que a amígdala ficou infectada. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece no intestino, tá? A mesma coisa. Muita gente tem um negócio que chama-se desbiose intestinal e é muito importante corrigir. Como é que você corrige isso? Óbvio, nós temos os suplementos, a gente tem uma técnica, né? Na clínica, a gente tem uma técnica médica para poder fazer isso, mas que a pessoa entenda que ela tem que se alimentar com natureza. Natureza é alface, frutas, né, folhas, né, o agrião, a rúcula, entendeu? Em grande quantidade. Para você fazer o quê? Para você alimentar o seu intestino. O seu intestino não é acostumado com substâncias químicas industrializadas. Então, aquele iogurte que você compra dentro do supermercado, aquele biscoito que se come, aquele suco pronto, ele é cheio de substância química. E as pessoas não sabem, o intestino, a cada 5 dias você tem um intestino completamente novo. Por que isso? Porque tudo de ruim cai no intestino. E no intestino as células ficam sobrecarregadas, tá? O intestino fica sobrecarregado. Então ele morre e regenera a cada 5 dias. Cada 5 dias você tem um intestino novo. Não só intestino, esôfago, estômago, ele está completamente regenerado, novo. Cada 5 dias. Dá para imaginar? Cada 5 dias nasce um intestino novo. Se você imaginar o tamanho do intestino. E para que isso aconteça, você tem que se alimentar naturalmente. Se alimentar naturalmente é o quê? Vou repetir, vegetais, frutas, legumes, né, o que a natureza deu para você. Se você começar a se encher, se entupir de químico, Coca-Cola, refrigerante, né, sucos prontos, essa coisa toda, o que vai acontecer? Você vai matar seu intestino. Matando seu intestino, sua imunidade inata fica fraca. Ficando fraca, você fica suscetível. Então, o diabético, por que o diabético ele tem um problema grande? Por que o diabético é mais fácil de morrer de Covid? Óbvio que é mais fácil, porque ele está desequilibrado, principalmente o intestino dele, ele está se alimentando mal, tanto ele está se alimentando mal que ele está diabético, por exemplo. Estou dando um exemplo, tem outras doenças, tá? Não vou entrar nesse mérito. Então, o que acontece? A gente tem que reorganizar o intestino. E para reorganizar o intestino com alimentos naturais, você tem uma flora boa. É importante, tem a flora intestinal, as bactérias boas. As bactérias vão ajudar na sua digestão, a bactéria vai ajudar você a fornecer nutriente. E se você pegar e, de novo, consumir coisas químicas, você mata quem? As bactérias boas. Matando bactéria boa, criando uma situação ruim, quem vai crescer? As bactérias ruins vão tomar conta das boas. Aí você fica com o intestino adoecido, constipação, diarreia, não melhora. Acho que não melhora porque você pode tomar o que quiser. Se você não corrigir, entendeu? Você vai voltar a ter, a gente pode até suplementar, sarar seu intestino. Assim que parar de tomar os suplementos, volta a ter. Então é muito importante esse autocuidado da imunidade. E essa imunidade inata, quando ela é provocada, a gente também tem outras coisas que nós podemos provocar. Existe uma coisa muito interessante, chama-se beta-glucana. A beta-glucana é uma substância que tem nos cogumelos, principalmente no cogumelo que chama Ganoderma lucidum, que é o cogumelo imperador. Ele tem vários apelidos, tá? Na Ásia, no Oriente. Cogumelo imperador, cogumelo da vida, cogumelo imortal. Por que isso? Porque se você consome e sabe extrair essa substância beta-glucana, você melhora muito sua imunidade inata e te defende contra qualquer doença quase infecciosa. Você pode usar também, temos várias outras substâncias, tá? Além do beta-glucana, nós podemos usar um negócio que nos Estados Unidos é muito comum, que é o fator de transferência. O fator de transferência são as substâncias que tem naquele leite da mãe, quando ele está transparente no colostro, ele produz para defender o recém-nascido. Aquilo a gente pode usar também para o adulto, funciona no adulto. Tá? A gente separa as substâncias do colostro e se a gente ingerir essa substância, nosso sistema inato melhora. Então nós temos várias técnicas, eu dei exemplo de 2, a gente tem inúmeras, eu tenho mais de 10 técnicas para melhorar o teu sistema inato. E lógico, melhorar estilo de vida, fazendo atividade física, oxigenando o corpo, né? Respiro mais, oxigeno mais, meu corpo trabalha mais fácil, muito melhor. Então, alimentação saudável, tendo uma orientação boa, tendo uma orientação sobre atividade física boa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, nós temos técnicas, tá? Existe na medicina uma linhagem sobre isso, existe gente que só faz isso.
entendeu? Então é muito importante o público entender que não é tomar remédio que vai sarar do Covid. Ele tem que fazer a parte dele, ele tem que cuidar do corpo dele. Se ele não fizer isso, ele não só do Covid, qualquer gripe, né? Qualquer doença vai matá-lo mais fácil. É bem interessante ter falado isso, Aparecida, me empolgo nessa situação. Não, eu também fico maravilhado. Tem muita gente que não sabe, né? Se a gente começar a falar aqui, tem pessoas aí que vão ficar assustadas, né? Mas um adulto tem na média aí de 1 quilo a 1,5 kg de bactérias no intestino. Dá para você ou quer mais? Nós temos mais bactérias do que células. Temos mais bactérias no intestino do que propriamente células, que são trilhões de células, né? Então agora você imagina. Então, eu acredito que deu para você entender que 70%, conforme o doutor explicou, representa, o nosso intestino representa 70% do nosso sistema imunológico. Você estando com o seu sistema imunológico em alta, você vai, o seu próprio organismo vai combater esses vírus, não somente o coronavírus, mas Zika vírus, chikungunya, dengue e outros vírus que vier pela frente, porque vai vir muito mais por aí, porque a mutação dos vírus é muito grande, né, doutor? E você estando com o seu sistema imunológico em alta, você fica tranquilo, não precisa se preocupar. Por isso que a prevenção, tá, é muito importante. Então, no rodapé aí do seu televisor, está o contato do Dr. Gustavo, e você pode entrar em contato com a secretária dele, já agendar a sua consulta, e vá lá para você fortalecer o seu sistema imunológico, para você se prevenir. Não espera você se contaminar, você entendeu, com o vírus e aparecer os sintomas. Né? Faça a suplementação. Eu, em particular, doutor, eu tenho que melhorar um pouquinho na atividade física, tá? Mas eu procuro na alimentação, na suplementação. Fazem mais ou menos uns 7 anos que eu não pego gripe. Tomo todo dia minha vitamina D3, vitamina C, complexo B, e procuro fazer uma alimentação boa, com bastante prebióticos, que o que vai alimentar os probióticos, que são os lactobacilos, que fazem parte dessa microbiota intestinal que representa essa colônia de bactérias do bem que o doutor falou. Então você vai alimentar essas bactérias através dos prebióticos, que são os alimentos. Você entra aí na internet, coloca lá a lista de alimentos prebióticos, que você vai aprender, vai conhecer um monte de alimento que vai aumentar essa colônia de bactéria do bem. Beleza? Olha aí, tá vendo? Já estamos no final, nos finalmente. O tempo passa que a gente nem vê, né, doutor? Sim. Suas considerações finais, eu sou grato, muito, me sinto honrado pela sua presença. E as suas considerações finais, doutor? Agradeço estar aqui, né? É muito importante. Na verdade, assim, eu tenho a intenção de vir aqui não fique com medo do vírus, né? É um vírus desconhecido ainda, né? Estudamos muito pouco sobre ele, mas não tem essa gravidade, tá? É lógico que nós vamos tomar todas as precauções, tudo que está sendo orientado, óbvio, né? Mas o vírus, ele não é mortal e o mais interessante, você tem que prevenir. Para prevenir, você tem que fazer o autocuidado, buscar mais informações de como melhorar a sua saúde. Aí você não precisa ter medo de nada, né? O HIV é uma doença grave, né? A poluição que está aí, que a gente está à deriva, é grave, tanta coisa grave, né? Tuberculose, hepatites, né? Que nós temos. E estamos de pé, estamos batalhando, vivendo normalmente. Então, daqui a pouco passa esse Covid e tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde é todo dia igual ao seu trabalho. Você não trabalha todo dia? Parou de trabalhar, falta reserva financeira, falta a mesma coisa a saúde. Saúde é todo dia. Saúde não é, vamos me preocupar hoje por causa do Covid e amanhã eu destrambelho. Não é todo dia saúde. Todo dia tem que se movimentar, todo dia fazer atividade física, todo dia comer bem, todo dia dormir, procurar dormir bem, óbvio. Orientações, óbvio, né, se você tiver dificuldade. Mas o Covid está aí, é mais uma coisa e vai passar.
É isso aí. Tá? Só fazendo uma complementação aqui, a gente sabe que tem muita gente morrendo, né, com Covid-19, mas a questão de o vírus não é mortal para aqueles que se previnem, tá entendendo? Para você entender e não interpretar mal, tá? Desde que você se cuide, desde que você faça toda a prevenção que o Dr. Gustavo aqui nos ensinou, então você não precisa se preocupar, porque seu sistema imunológico vai estar fortalecido e o seu próprio sistema imunológico vai combater os vírus, independente de corona, de dengue, zika, enfim, tá? Mas que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência e prometemos voltar no próximo sábado, se assim o nosso Deus nos permitir. Que o Deus de paz vos dê a paz.